Senhor Deus, gratos somos por tudo que acontece em nossas vidas. Gratos somos por tudo que aconteceu esse final de semana, a nossa feira de saúde, todos os eventos que teve, né? Não vou citar todos porque pode ficar algum para trás. E as bênçãos que Deus pôs sobre nós nesse final de semana. Sementes foram plantadas várias, talvez milhares. Agora é só regar e aguardar a germinação delas, né? Para a honra e glória do Senhor. E que o Senhor Deus nos proteja e nos dê discernimento e sabedoria para que sempre levamos sua palavra em frente. E que também Deus abençoe as pessoas que estão nessa live, os que não puderam entrar, e o pastor que vai exortar a palavra, né? Que tenha toda a sabedoria para que possa nos transmitir tudo que há de bom na palavra de Deus. Isso a gente pede em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é o Biel, da Regional de Votorantim. Uma benção, rapazinha.
Eu tenho certeza que teve mãe que chegou até a ficar emocionadinha de ver o filho dela cantar. Eu não posso dizer quem é, né, Estela? Deus abençoe bastante, viu? Vai mandando o seu pedido. Chegou aquela hora de nós externarmos ali o nosso pedido, é, as missões que foram feitas. Pode pedir. Flávio, cadê Flávio? Ah, Flávio está ali já. Flávio, E Pida, bom dia a todos. bom dia. Podemos ler já os pedidos? Isso, pode ler para nós, por gentileza, os pedidos que foram enviados? Vamos lá. O Sérgio Lopes pede que orem pela igreja, pela família. O Robinho da Regional de Guarulhos pede oração pela saúde da Elisa, secretária da Regional de Guarulhos. Pedimos também pela proteção de Deus para essa semana de trabalho. A Norma Torres pede que orem pela Regional de Araçucaba da Serra, pela vida espiritual deles, pelos filhos e pelo esposo. A Gina está viajando, então pede a Deus que oremos para que Deus os proteja nessa viagem. O Pita pede oração pelo MCA, pela liderança, pelas missões que foram feitas, que as pessoas que receberam a semente do Espírito Santo possam ser tocadas e que essas sementes sejam germinadas. A Cleide dá um bom dia a todos, gratos somos pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Peço oração pelo Senhor Luiz, que está acamado, Deus possa restabelecer sua saúde e que ele reconheça que Deus é o nosso mantenedor e só ele cura e salva. O Paulo José agradece pela proteção de Deus durante a viagem, diz que foi uma viagem tensa, mas que Deus os protegeu. A Eliane, da Regional de Guarulhos, dá um bom dia aos irmãos. Gostaria de agradecer pela semana. Peço que orem pela minha vida espiritual, pelo meu trabalho e pela minha família. O Ian, a geração, pela vida espiritual, que Deus dê sabedoria nas decisões que ele precisa tomar. Moab, dá um bom dia, pede oração pelo MCA e pela IASD. O Paulo José pede oração pela mãe que está doente. A irmã Neuza pede oração pela Zélia. Eu peço oração pela minha mãe. E graças damos ao Senhor por todas as atividades que foram feitas aí no final de semana no MCA. E aí encerramos nosso pedido de oração. Obrigado, Flávio, pelos pedidos. Eu, Entrou mais um aqui, Pedro. Entrou mais um aqui. O Edilson pede oração por toda a família e por ele que está um pouco doente. Dói. Oi, Edilson. Edilson sempre está com a gente aqui, Edilson. Cadê você? Não estou vendo você agora. Mas, tá aqui. Edilson, Deus abençoe você aí, Edilson, viu? E todos os pedidos aqui. Aquela moça que sempre entra com a gente aqui, a mulher do profeta, Gina, ela falou que ela está viajando. Hoje ela não vai conseguir entrar, mas ela pediu que a gente orasse por ela pela viagem, que ela está indo para uma cidade chamada Pompeia. Não sei onde é, mas que Deus abençoe. Irmãos, é, chegou aquela hora de nós fazermos as nossas orações, tá? Então, a gente vai ali nos unir em oração, pedir que Deus nos abençoe, pedir que Deus nos guarde, pedir para que Deus abençoe esses pedidos que aqui foram feitos, que Deus ali guarde todos nós, né? E o pastor até agora não entrou, mas eu vou pedir para que o Clécio faça a oração para nós, Clécio. Você faz? São 2 minutos de oração. Ao término desses 2 minutos, você já pode fazer sua oração intercessória ali pelos pedidos e por tudo, tá bom? Pode orar, meus irmãos.
Bondoso Deus e eterno Pai, nós te somos gratos por mais um dia que o Senhor nos concede. E somos gratos, ó Deus, por essa programação que está acontecendo durante esses dias, porque o Senhor tem nos levantado nas primeiras horas dos dias para erguermos a nossa voz ao alto céus. Que o Senhor venha abençoar o MCA de uma forma geral, nacional, abençoar a nossa liderança, como todas as lideranças regionais, como a todos os membros. Que o Senhor possa nos usar de uma forma especial para cumprir a missão que o Senhor assim nos ordenou, para que o Evangelho venha a ser pregado a todo mundo de uma forma plena, através dos teus servos, que o Senhor assim os escolheu. Abençoa-nos, ó Pai, durante toda essa semana que é desconhecida para nós. Nos abençoa nas viagens, aonde quer que a gente possa ir, que o Senhor nos conduza de uma forma especial, que o Senhor nos guie no serviço do Senhor. Dai-nos um dia perfeito na tua presença. Abençoa o pregador desta manhã e usa-nos todos nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão Luciano, você sabe que esse momento foi muito desejado. Esse momento foi muito esperado, sonhado, e certamente dezenas de pessoas orou por você. Muitos estavam ansiosos para que chegasse esse momento para celebrar a festa do seu novo nascimento. Hoje você pode colocar um quadro em sua casa e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Que a sua decisão fortaleça mais e mais a vida espiritual dos seus filhos, a vida espiritual do seu esposo, e fortaleça a vida espiritual do motoclube onde você participa, e possa ajudar o Ministério da Mulher e toda a igreja de modo especial. Que você continue sendo esse instrumento de Deus, essa bênção de Deus, e que através da sua vida, outras vidas sejam tocadas pelo poder de Deus. Que o Senhor te dê longos anos de vida, porque a eternidade você já tem uma vez que você tomou a sua decisão. Nessa manhã, Luciano, com muita alegria, diante dessa Assembleia reunida, diante dos grupos que você faz parte, diante do céu que te contempla, eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, conforme a tua profissão de fé e para o perdão dos teus pecados, te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Batismo é uma coisa diferente, né? Batismo mexe com a gente. Se mexe com a gente, mexe com as coisas do céu. É fantástico, né? Batismo é... E a Bíblia fala, né, Torres, que quando uma pessoa se batiza,
a alegria lá no céu. Então a gente também faz as nossas aqui também, né? Verdade. Ô, Peter, Oi, Torres. Deixa eu ver, será que o pastor Gabriel, o senhor está aqui, pastor Gabriel? Não estou vendo ele. Eu acho que hoje quem vai passar a mensagem vai ser Danilo, pois não, Danilo, Petrúcio. Levantou. Petrúcio, pois não, Danilo. Bem, vamos lá. Ontem nós estávamos falando, contei uma história ontem, a história da oração. Vocês lembram da história de ontem? Vocês lembram da história de ontem? Sim. E eu gostaria, e hoje de manhã a gente estava contando sobre, eu acabei de falar ali para quem já estava aqui, acabei de falar ali sobre uma história que Deus usa a gente, da oração. Deixa eu contar um caso para vocês, enquanto o pastor entra. Gina, bom dia, Gina, está em viagem para Pompeia, né? Deus abençoe. Deixa eu contar uma história para vocês. Irmãos, certa vez, tinha um dono de uma grande propriedade que ele tinha um servo dele que ele era muito ativo. Muito ativo. E esse servo, todo dia ele pegava 2 jarros grandes, passava sobre eles aqueles troncos, colocava na costa e descia lá embaixo, no riacho, pegar água. Todo dia ele fazia isso aí. Só que tinha um desses jarros que ele tinha uma trinca. E depois de muitos anos de trabalho com ele ali, um dia o jarro falou para ele, falou assim, meu dono, por que o senhor não me troca? Eu não cumpro o meu serviço. O meu amigo, que é o meu parceiro do lado, o senhor enche ele, e ele chega cheinho até lá em cima. Eu não. O senhor, por causa dessa trinca minha, o senhor me enche, e eu chego lá quase pela metade, e eu não completo o meu serviço. E aquele homem, ele olhou para o jarro, ele falou assim, mas depois de todos esses anos você vem falar isso para mim? Você é meu amigo, você é meu parceiro. A gente sempre trabalhou junto. Mas eu fiz coisas que talvez você não tenha percebido. E o jarro falou, o que o senhor fez? Ele falou assim, ó, eu sabendo esse problema seu, então, no caminho, eu sempre joguei sementes. E eu sempre, quando coloco você ali, eu coloco você do lado direito, que você vem pingando e você vem regando as sementes que eu joguei. E então, sempre que floresce aquelas plantas, eu vou lá, eu corto e eu coloco na mesa do nosso dono. E o jarro entendeu que o dono usava ele daquela forma, daquele jeito. Embora tendo aquela trinca, aquele dono sabia aproveitar o melhor dele. Sabe que Deus é assim com a gente. Quando nós olhamos para dentro de nós, parece que a gente não sabe falar, parece que a gente não sabe como se expressar, mas Deus sabe o que é melhor para a gente. Muitas vezes nós estamos no lugar certo, no momento certo, e nós não entendemos. Muitas vezes nas missões, nós gostaríamos de ter mais pessoas, mais gente, como a gente teve várias missões aqui nesse final de semana, mas de repente aquela pessoa não era para estar ali, era para estar em outro lugar. Mas é claro que a gente tem que sempre se colocar na mão de Deus. Deus, ele é maravilhoso. Deus, aquela uma frase, não é bíblica, mas é uma frase que eu acredito que seja bastante verdadeira. Deus escreve em linhas tortas, coisas retas. Quando a gente olha para Deus, a gente fala assim, puxa vida, como que será que Deus pode nos usar? Como será que Deus faz assim e tal? Deus, ele é fantástico, porque Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele trabalha com a gente conforme a gente permite. Deixa eu fazer uma pergunta, Rosemeire, tem alguma coisa impossível para Deus?
Ela está tentando ligar ali. Mas deixa ali perguntar para o Aurílio. Aurílio, você que está com a sua esposa do lado, que ela acabou de se batizar, que a gente viu aquele batismo lindo, existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe, Peter, não existe. Parabéns à dona Aurília pelo batismo. Luciana. Qual é o nome dela? Luciana. Luciana, verdade, é Luciana. Parabéns, Luciana, pelo batismo, lindo batismo, a entrega para Deus. Mas, Luciana, deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe uma coisa impossível para Deus? Não. Não? Não. Que bom. Deixa eu perguntar para o Loreci. Loreci, existe alguma coisa impossível para Deus? Bom dia, pessoal. Não existe nada impossível para Deus. O que existe é nós impossibilitar Deus de trabalhar conosco. Agora que a Rosimeire abriu o microfone ali. Rosimeire, existe alguma coisa impossível para Deus? Não, não existe não. Eu acho que não. Com certeza não. Tá baixinho, mas eu vou entender. Mas, Rosimeire, sabia que para Deus não existe nada impossível? Foi Ele que fez o céu, a terra e tudo, mas existe uma coisa difícil para Deus. O que pode ser difícil? É trabalhar com a gente, como o Loreci falou. É trabalhar com nós, que é difícil. Porque Deus, aquela frase que muitas vezes a gente escuta, falando assim, que muitos evangélicos falam, ou você vai na igreja por dor ou por amor, não é verdade. Eu descobri, lendo a Bíblia, que isso não é verdade. Por quê? Porque louvar a Deus e querer estar com Deus é somente por amor. Pela dor, não. Então, por que isso? Porque Deus, ele trabalha em nosso coração conforme a gente permite, não é? Então, você fala assim, Senhor, hoje eu estou aqui nas 40 madrugadas e eu estou ligado e trabalha comigo, e o Espírito Santo vem e trabalha, e a gente fala, e a gente faz oração. Esse é o trabalho difícil para Deus. Porque chega amanhã, a gente tropeçou, a gente falou, brigou, discutiu, e parece que Deus ele quer o Espírito Santo colocar, trabalhar, e a gente não permite. Nós fazemos outras coisas aí. E isso é uma coisa difícil para Deus. É por isso que muitas vezes, quando a gente olha nos bancos das nossas igrejas, aquelas pessoas que se sentavam lá não se assentam mais. Ficaram mornas, saíram, escolheram outras coisas. É por isso que quando a gente pega aquele livrinho Provai e Vede, que a gente vê pessoas ali dedicando sua vida a Deus e entregando e vendo ter aqueles testemunhos, a gente fala assim, como Deus é bom, como Deus é bom, Ele trabalha com a gente. Deixa eu ver, são quase 5h30. O pastor está aqui, pastor? Pastor, cadê o senhor, pastor? Tem algum pastor aqui? Bem, se vocês não se importar... Peter. Pois não, Torres. Deixa eu ler um texto da Bíblia aqui, só para confirmar a questão da impossibilidade para Deus, relembrarmos, nós que conhecemos já o Evangelho, uma promessa que Deus fez para o seu povo no passado, e através do nascimento de Isaac. Veja que no verso 6 do capítulo 21, diz assim, disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhes dei um filho na sua velhice. Essa promessa que Deus cumpriu para Sara, para Abraão, deixa bem claro como Deus é o Deus do impossível. É uma história que, se a gente for analisar, nós vamos ver como que o menino foi crescendo, foi desmamado, como que Deus usou todo aquele milagre para mostrar que Deus é o Deus do impossível. Ninguém acreditava que Sara, com aquela idade, ia dar à luz. Então, só para confirmar para todos nós, né, que o nascimento desse menino foi a prova
foi uma das provas. Nós temos muitas experiências bíblicas que mostram que Deus é o Deus do impossível. Então, nós temos que crer nisso, saber que Deus cumpre a sua palavra. Então, é isso aí que eu queria só contribuir, só para confirmar. Torres, obrigado, viu? Na realidade, no Antigo Testamento, a gente vê muitos milagres de Deus, né? E até hoje a gente vê os milagres de Deus, só que não na forma como ele fazia, de abrir mar, de ceifar muitas pessoas num dia, mas Deus ainda faz o milagre que a gente acabou de ver lá, Dona Aurília, Luciana Aurília, se entregando, e isso é um milagre. Irmãos, como não tem pastor, eu posso passar o tema, embora eu não tenha estudado o tema, mas eu estou com ele aqui aberto na minha tela, e a gente lê o texto e a gente vai falando, pode ser? Tem problema para isso ou não? Vamos lá. Vamos lá? Então, vamos então nessa manhã, né, pedir que Deus nos use, nos entregue, o Espírito Santo trabalhe, e eu vou contar uma história no final sobre isso que a gente vai ler. O tema de hoje é humildade. Eu gostaria de pedir deixa eu ver aqui, Bigode, faça a oração para nós, Bigode, para a gente poder abrir a palavra de Deus. Faço sim, Pedro. Oremos. Querido e amado bom mestre que habita no mais altos céus, graça te damos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa manhã, Pai. Já estamos em tua presença. Amado Deus, vamos abrir a tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo esteja com nós, abrindo nosso coração e nossa mente, Senhor Deus. Pai querido, perdoa os nossos pecados, Pai. Não somos merecedores, mas pedimos em nome de Jesus. Querido Pai de amor, abençoe a cada um que esteja aqui, Pai. Esteja segurando na mão de cada um, Pai. E, Pai querido, dê a certeza, Pai, que nós aqui estamos esperando a tua volta. Grave no coração de cada um, Senhor, a esperança que o Senhor nos dá. Grandioso Deus, obrigado por tudo que fizeste. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Bigode. Amém. O tema de hoje é humildade. Ele está baseado em Salmos 25, 9. Torres, lê para nós aí. Salmo 25, capítulo 9. Salmos 25, verso 9, diz assim: guiará os mansos retamente, e os mansos ensinará o seu caminho. Na sua Bíblia fala manso, mas na tradução que está aqui, tem alguém que tem uma Bíblia que está aberta, que tem uma outra tradução? Fala assim, ó, Deus guia os humildes, e manso e humilde é a mesma coisa, é isso que está escrito, né, irmã? Os humildes, olha lá, ó, no caminho certo, e lhe ensinará a sua vontade. O Senhor se alegra com a humildade dos seus filhos remidos. Isso também, Tiago também fala isso. Sabe, a humildade é uma coisa difícil para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós somos criados e dentro da gente não existe humildade. E humildade é uma coisa que a gente, vem falando aqui, que é uma coisa que a gente costuma a cultivar a humildade. E Deus, ele guia os humildes. É por isso que lá no Sermão do Monte, você lembra que vem falando lá? Que os humildes verão a Deus. Humildade é uma coisa que o cristão tem que ter. Humildade é uma coisa que Jesus tinha. Se Jesus é o nosso mestre, o nosso salvador, e então, se ele tem, nós temos que correr atrás para ter também. A gente percebe que muitas vezes, muitos cristãos, muitos mesmo falam assim, ó, eu sou cristão. Quando nós falamos que nós somos cristãos, nós temos que ter a noção que a ponta da corda é Jesus. E quando a gente é cristão, a gente tem que se espelhar no nosso mestre.
é Jesus que está ali na frente. Então, toda vez que a gente fala, ó, nós somos cristãos, nós temos que olhar o nosso mestre. E a gente percebe que as outras filosofias religiosas é assim, eu quero ser igual ao Dalai Lama, o Buda e outras religiões. Nós que somos cristãos, quando nós falamos isso, nós temos que espelhar Cristo, espelhar aquele que nós seguimos. Mas parece, Moab, que não é assim que acontece. Parece que a gente fala que é cristão, mas nós queremos riquezas. Parece que a gente fala que nós somos cristãos, mas nós brigamos no trânsito. Parece que quando a gente fala que a gente é cristão, nós não espelhamos os nossos mestres, muitas vezes quando a gente está conversando com alguém. O ser cristão é ser diferente. E muitas vezes, nesse cristianismo que nós estamos nos convertendo dia a dia, falta a humildade. E humildade é uma coisa difícil, Agostinho. Ser humilde é dar a outra face quando o outro bateu. Oh, meu irmão do céu! E Jesus, e ali várias pessoas na Bíblia, ali, como diz ali o Torres, né, foram humildes suficiente para reconhecer que necessitava de Deus. A humildade é um dos parâmetros do trabalho do Espírito Santo. E isso é uma coisa que nós temos que correr, buscar. Humilde é ver a si mesmo como você vê. E aí é uma coisa difícil, ainda mais eu que brinco direto, que ainda, se tem alguém bonito, sou eu. Isso falta humildade, é claro que eu sempre falo isso brincando, porque de todos aqui o mais feio sou eu. Só não vai perguntar isso pro meu filho, que ele não vai confirmar. Mas ser humilde é ver a si mesmo como você é. E se eu fizesse uma pergunta para o Flávio, para o Zigue-Zague, para o Almir, para o Clécio, para o Paulo, para o Severino, para a Rosana, para o Ildemar, como é ver você mesmo? Como que você se enxerga? Para o Fredão, não lançais nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e consideres os outros superiores a você mesmo. Difícil. Que ninguém procure somente o seu próprio interesse, mas também a dos outros. Filipenses 2, versículo de 3 e 4. Que texto difícil esse, Antônio, né? Não faça nada por interesse, porque parece que tudo que nós fazemos é por interesse. Parece que quando a gente olha para essa semana, a gente olha assim para nós assim, ó, o que nós vamos fazer, o que nós vamos comprar, aonde nós iremos nesse final de ano, o que nós precisamos, o que eu, né, estou falando nós no coletivo, porque nós estamos aqui, mas geralmente nós pensamos, né, o que eu vou fazer, o que eu quero, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu vou comprar isso, eu vou comprar isso. E quando a gente vai para Filipenses, nesse texto, fala assim, ó, não fazer nada por interesse pessoal. Mas como assim? Por isso, aqui esse texto se encaixa perfeitamente quando a gente fala assim, ó, sabe a oração intercessória? Ora aqueles 2 minutos por um, pelo outro ali. Isso não tem interesse. Por isso, o Gleicinha, que a oração intercessória tem muito poder. Por quê? Porque nós não oramos com interesse. Quando a gente fala assim, ó, que Deus abençoe o Clécio, que Deus abençoe aqui o Edilson, que ele está dodói, Deus abençoe a Claudinha, o Júnior, o Edinho, o Maia, a gente não tem interesse nisso, o Fábio. Por quê? Porque quando nós oramos para nós, a gente tem interesse, né, Torres? A gente tem interesse, que Deus aqui conceda aquele desejo, que Deus me dê esse presente, que eu compre esse carro, que eu compre essa moto, que eu compre essa casa, que Deus liberte isso, que Deus manda aquela pessoa com que eu trabalho vá embora. Isso é interesse nosso, né? Agora, quando a gente ora um pelo outro, isso não tem interesse. A gente pede a Deus que Deus abençoe. E isso sim é ser cristão.
é de você colocar o outro em primeiro lugar. E isso não é fácil. Não é fácil. A humildade é perceber o valor daqueles à minha volta e dar mais valor àqueles do que de mim. E aí, Torres, entra uma coisa difícil. Porque parece que quando as pessoas que nós gostamos, a gente dá valor a elas, parece que a gente está fazendo certo, né? Ó, eu coloco a minha mãe em primeiro lugar, sabe? Eu coloco lá meus filhos em primeiro lugar. Mas agora colocar alguém que não é cristão, que nem compartilha a nossa fé em primeiro lugar, aí é uma coisa difícil. É uma coisa que é muito difícil, porque aí nós temos a tendência de nós nos colocar na balança de Deus. E parece que na balança de Deus a gente pesa mais, somos mais importantes do que os outros. E não é bem assim. Quando Jesus veio para cá, o desejado de todas as nações fala que Jesus deixou tudo de valor, tudo é mais importante do céu para vir para esse mundo de pecado. Ellen White fala que essa terra é escura, tenebrosa, dá medo, que quando ela foi levada para o céu, ela voltou, ela não queria mais ficar aqui, porque aqui é um lugar sombrio. Eu tenho a impressão que quando li isso aí, ô Flávio, Ellen White falando, parece que quando a gente vai entrar naquelas favelas, que tem aquela gentarada, tudo pendurado, aqueles negócios assim que dá um espanto na gente, que tem aquelas coisas sacrificadas, que tem, sabe, um negócio que choca a gente. Eu tenho a impressão que essa terra é dessa forma, a gente não consegue enxergar isso. Mas eu tenho a impressão que a terra que nós vivemos é assim. E quando Deus fala lá que Deus amou o mundo de tal maneira, João Ferreira de Almeida foi muito feliz na sua tradução de ele escrever que Deus amou o mundo de tal maneira, porque não dá para a gente mensurar o tamanho desse amor. Tal maneira, não tem um tamanho. Então, de tal maneira que transcendeu aquilo que a gente conhece. Então, e Deus ali pediu para que Jesus viesse ali, Jesus, eu vou morrer por eles. Ele deixou o céu, ele era servido pelos anjos, e os anjos são os melhores. A Bíblia vai falar lá no final que a gente vai ter uma festa. Se tem alguém que sabe louvar, é a gente ou é anjo? Se tem alguém que sabe servir a Deus, é a gente ou é anjo? Se tem alguém se é que a gente pode falar que anjo é alguém, né? Mas se tem alguém, vamos seguir nessa linha de raciocínio, se tem alguém que sabe fazer uma coisa boa para Deus, somos nós ou são os anjos? E assim Jesus deixou o céu, com tudo a beleza, a formosura, os anjos, os louvores, os palácios, com tudo, e veio para nos ensinar o que é ser humilde, o que é viver para o próximo, o que o nosso mestre fez para nós. E quando a gente lê esse texto, que Deus amou o mundo de tal maneira, nós não temos a noção, o zigue-zague, nós não temos a noção do que Deus fez para nós. Por quê? Vamos imaginar, se Jesus tivesse pecado, o que teria acontecido, Idomar? Deus colocou tudo a perder por causa da gente, Edson. Tudo a perder. Mas como assim, Peter, colocou tudo a perder? Porque se o filho dele, Jesus Cristo, tivesse pecado, ele poderia ter voltado para o céu? E como que os anjos iam olhar para Deus? Ele falou, bem, Senhor, agora deu. Porque assim, nem Jesus conseguiu cumprir? E o inimigo então teria razão? E Jesus aí seria um Deus pecador? Porque a Bíblia fala que todo aquele que peca é filho do inimigo?
E como que ficaria, então, o céu? E como que ficaria... Nós já estávamos perdidos. A nossa condição sempre foi, após que entrou o pecado aqui, foi condição de perdição. No entanto, até hoje, se nós não aceitarmos o que Jesus fez para nós, a nossa condição é de morte, morte eterna. Então, quando Deus fala que ele amou o mundo, para que Jesus viesse aqui morrer por nós, ele colocou tudo a perder, tudo, o céu, todas as suas criações, porque lá também, eu acho que em Hebreus fala que nós se tornamos espetáculos para os outros mundos. E a gente é observado. Nós temos esse Big Brother mundial, pelos anjos, por tudo, e muitas vezes a gente faz coisa errada que a gente acha que não tem ninguém vendo. E muitas vezes, nesse mundo que nós vivemos, esse grande conflito que nós vivemos, nós não temos a noção que o inimigo muitas vezes, o Cícero, muitas vezes o inimigo joga 3 palavras e a gente acaba caindo. Nos pecados, muitas vezes o inimigo fala assim, ó, não tem ninguém vendo. E intrinsecamente a gente acha que não existe ninguém vendo a gente. E a gente acaba fazendo coisas que a gente acha que não tem ninguém vendo a gente. E a gente acaba pecando. A segunda frase que muitas vezes o inimigo fala pra gente, fala assim, ó, mais uma vez, você já fez a vez passada. Sabe quando que parece que a gente vai para a igreja? A gente, pelo menos eu não sou nascido na área adventista, e quando a gente começa ali a guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, e a gente fica assim, ó, eu devo de fazer isso, eu não faço, não faço, e muitas vezes passa em nossa cabeça e fala assim, mas espera um pouquinho aí, você está pensando, já que você já está pensando, por que você não vai fazer isso? E a gente acaba caindo, é verdade mesmo, né? Eu já estou pensando, já estou pecando, então já vou, já. Ó, não tem ninguém vendo, mais uma vez. E a terceira frase, mais ou menos, que é jogada em nós, Deus não te ama. Como foi pregado essas 40 madrugadas sobre o amor de Deus, sobre a entrega de Deus, que Deus nos ama imensamente. Ai, irmãos, que nós possamos ser humildes de coração. Mas para isso a gente tem que fazer treinos. E quando a gente pede as coisas para Deus, que tem muitas vezes que a gente pede assim para Deus, assim, ó, Senhor, me dá paciência. E eu aprendi que na igreja, que eu acho que não é muita coisa, é muito bem a gente pedir paciência. Você já viu isso já, Paulo? Que o certo é a gente não pedir paciência? Porque quando nós pedimos paciência para Deus, fala, Senhor, me dá paciência. Tem até uma frase falando, Senhor, me dá paciência, porque se me der força, eu... Paciência? Como é que Deus vai dar paciência para nós? É colocando situações que nós temos que treinar a nossa paciência. E parece que quando a gente pede paciência, a gente quer se livrar da situação difícil. Mas não. Quando nós pedimos humildade, Deus vai treinar situações para nós sermos humildes. E isso é uma coisa que a gente vai treinar o nosso cristianismo, ser humilde. Quando eu receber uma fechada de moto, não é, oh, seu filho de Deus, não é. A gente tem que treinar o nosso ser humilde, escutar o próximo, colocar o próximo em primeiro lugar. Isso é uma coisa difícil. Não é fácil, Carlão. Não é fácil. Mas é isso que é ser cristão. Porque a Bíblia fala que tudo que a gente planta, a gente vai colher. E ser humilde, escutar o próximo, colocar na balança. Sim, disse uma vez que o cristão tem que ser igualzinho ao abacate. Já escutou isso, Aurílio? Que a gente tem que ser igual ao abacate? Já escutou isso, Almir? A Rosana, que trabalha com venda de coisas, você já escutou dizer que a gente tem que ser igual ao abacate? Também não. Não? Não. Pô, você já escutou que a gente tem que ser igual ao abacate, um cristão abacate? Já ouviu falar isso? Eu ainda não tinha visto, não. Mas por que o abacate? Não. Porque o abacate, quando você pega nele,
ele é mole por fora, como aceita, muitas vezes, aquele amassadura, mas por dentro tem uma semente que é muito dura, que ninguém consegue quebrar direito. E muitas vezes a situação nossa é você aceitar algumas coisas, sim, de absorver, mas dentro da gente. Não deixar que as coisas erradas permeiem dentro da gente. A gente tem que ser duro na palavra de Deus. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. O certo é o correto. Isso está perto de mim, isso longe de mim. Ser humilde de saber que muitas vezes nós estamos errados e que muitas vezes os outros estão certos. E isso sim é cristianismo. Deixa eu terminar contando uma história. Vocês, alguém aqui, se vocês conhecem a história do pacote de bolacha? Alguém conhece aqui? Se conhece, não conhece, Almir? A história do pacote de bolacha? Você conhece, Lorici, a história do pacote de bolacha? Não? Deixa eu ver, Moab, já ouviu falar na história do pacote de bolacha? Edinho, já ouviu falar, Edinho? Sim, já ouvi já, muito legal. Então eu vou contar essa história. Diz que uma vez uma mulher foi viajar de avião. Então ela entrou ali, ela comprou a sua passagem, fez o seu check-in, ela foi lá, fez tudo que tinha que fazer, e ela estava esperando o voo dela, né? Então ela foi lá na venda ali que tem ali naqueles barzinhos que tem lá dentro do aeroporto. Ela foi lá, comprou um pacote de bolacha, pegou uma revista, sentou assim, né? Se acertou no banco e pegou ali as coisas delas, acertou. Ela pegou o pacote de bolacha que estava do lado dela, ela abriu, colocou do lado e começou a comer. E tinha um cara que estava do lado dela, começou a comer do pacote de bolacha dela. Ela falou: será que é isso que eu estou vendo? Tem um homem que ela está comendo aqui, nem pediu para mim. E ela pegava lendo a revista e comia de rabo de olho, e o homem pegava o outro e começava a comer. E não pediu para ela. E mulher, sabe, que isso que esse homem, ele não pediu para mim, que falta de educação. Não acredito num negócio desse. Por que não pediu ali? E ela ia comendo, e ele ia comendo, e aquele negócio ia crescendo dentro dela, aquela coisa ruim, mas que falta de pudor. Mas se ele comeu a última bolacha, não, aí eu não vou aguentar. Aí eu vou falar para ele que, não. E ela chegou no último pedaço de bolacha, o último ali, o homem pegou a bolacha, quebrou metade, deixou metade para ela e comeu metade. Aí essa mulher ficou brava. Torres do céu. Essa mulher, a hora que ela foi virar para ele pensar assim: escuta aqui, o que você está pensando que você é, que você não tem esse, que você nem pediu. A hora que ela foi, ele deu lá: atenção, senhores passageiros, com destino a tal, com voo a tal, favor embarcar na tal plataforma. A mulher olhou para aquele homem com aquele olhar fulminante que mulher sabe olhar, e juntou suas coisas, passou a mão na sua bolsa e saiu pisando duro. Já viu, mulher? Quando ela sai pisando duro, né? Saiu pisando duro, e ela foi pensando naquilo, falou: mas que falta de, como que pode nos dias de hoje existir gente assim? Como é que, mas que falta de educação, que nem pediu, comeu, ainda nem deixa o último, e foi pensando, sabe? Subiu dentro do avião, e adivinha o que ela estava pensando? Na falta de educação do homem. E ali, tudo ali, e ela se acertando ali, batendo o pé, aquele raiva dentro dela. A hora que o voo sai, que ela começa ali, ela abre a bolsa dela, que ela vai guardar as coisas dentro. Ela olha dentro da bolsa dela, o pacote de bolacha está dentro da bolsa dela. Aquele pacote de bolacha era o dele. Que ela estava comendo o pacote de bolacha dele, achando que era o dela. Irmãos, muitas vezes em nossa vida a gente acha que nós estamos certos. Que nós achamos que nós estamos fazendo aquilo que é certo. E aos outros que muitas vezes que têm razão. Isso é uma palavra que a gente pode dizer que chama humildade. Muitas vezes o que falta dentro de nós é humildade. E uma coisa que a gente tem que conquistar, adquirir, é ser humilde. O nosso Senhor, o Todo-Poderoso nosso Redentor, ele era humilde.
Moisés, a Bíblia chega a falar que ele era um dos homens mais humildes do que o mundo teve. Ser humilde não é fácil, é escutar o outro. E nessa época que nós vivemos, nós nem queremos escutar as pessoas, nós queremos é falar. Escutar alguém, ainda mais escutar alguém ainda que a gente nem conhece, escutar aquela pessoa que muitas vezes a gente sabe os defeitos dela, e as pessoas muitas vezes também conhecem os nossos defeitos. Quantos casais nos separam porque deixaram de escutar uns aos outros? Quantas brigas não acontecem porque nós deixamos de ser humilde e de reconhecer que muitas vezes o outro está certo. E por mais que muitas vezes não esteja, de ser humilde e muitas vezes deixar que o outro ache que ele tem razão. Ah, irmãos, quantos casamentos não seriam estabelecidos e nem desmanchados? Porque aqui quem é casado, né, Wagner, sabe que muitas vezes a gente tem que ceder. A gente tem que ceder para que o outro ali possa ali também ganhar de vez em quando. Se é assim que a gente pode se dizer, né? Ser humilde, irmãos, ser cristão não é fácil. A Bíblia até fala lá que a gente tem que matar um leão por dia. Eu nunca matei um leão fisicamente, mas de verdade, eu acho que não é fácil. A não ser se estiver com um tanque de guerra, com uma arma bem... Aí parece que fica mais fácil. Mas esse tanque de guerra, essa arma, lá em Efésios fala que a gente tem que se revestir da armadura de Deus. Com a armadura, fica muito mais fácil de a gente vencer as batalhas. O capacete, a espada, que é o Espírito Santo, a couraça. Mas se a gente não for atrás disso, o leão pega a gente. Aí fica naquela história lá que a gente conhece, esposa do Cícero. Se ficar, o bicho pega. E se correr, o bicho come. É isso mesmo. A gente briga com alguém que não é visível. Igual essa pandemia. Nós estamos brigando com um vírus que a gente não sabe como ele é, onde ele está. A gente tem medo de pegar o vírus. Não sabemos o que pode, que hora que a gente vai encontrar com esse vírus. E se ele vai nos levar ou não. Não sabemos disso. Mas é assim também esse vírus chamado pecado. Está espalhado por todo mundo. E esse contaminou a Terra inteira. E a vacina contra esse vírus só tem um nome, chama-se o sangue de Jesus. Amém? Esse tem poder. Esse tira, esse quebra. O problema é que a vacina de Jesus, ela vem através de uma leitura, de a gente estar aqui na 40 madrugadas, para a gente vencer uma coisa que chama pecado, tentação, e vencer, como diz o tema de hoje, que nós possamos vencer a nossa... O que seria contrário de humildade? Vencer a nossa... Arrogância. Como? Arrogância. É arrogância. Arrogância. E vencer, então, a nossa arrogância. Exaltação. A Bíblia diz que os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então, esse antônimo de humildade que a gente, muitas vezes, a gente se entra talvez em exaltação, em arrogância, que a gente possa ali levar o Senhor Jesus, falando assim, Senhor Jesus, o Senhor é o nosso Salvador. Deixa a gente mais humilde, mas assim, sabe trabalhar com a gente também, que muitas vezes a gente vai acabar tropeçando. Mas toma conta da gente, porque quando o Senhor voltar, a gente tem que estar junto com o Senhor. Sabe, Pai? A tua palavra fala assim, que os humildes herdarão os reinos do céu, verão a Deus. Tem coisa mais importante para isso? E por que a gente não é humilde, então? E por que a gente muitas vezes coloca o nosso eu, a nossa arrogância, a nossa exaltação própria? Porque a gente está em uma batalha entre o bem e o mal. E que nesse mundo que a gente vive louco, os sinais dos dias, e pandemia, e tentação, hoje em dia, o celular nos atenta a fazer muita coisa, e tudo, informação, e o que é certo virou errado, o que é errado virou certo, e isso está entranhado dentro da gente. A gente fala para o Senhor Jesus, nos converta diariamente. Que Deus abençoe imensamente você, meu irmão,
minha irmã, que faz parte dessas 40 madrugadas, que está aí nesse mundo juntinho comigo aqui, buscando o Senhor Jesus, para que a gente possa ser mais humilde, para que talvez um dia a gente tome um tapa de lado e fale assim, agora vai do outro aí. Porque é assim que o meu mestre falou para fazer. E não é fácil. Quando nós chegarmos nessa situação, talvez aí Jesus conseguiu trabalhar com a gente em uma situação que a gente consegue ali falar assim, ó, puxa vida, se não fosse Jesus na minha vida, mas ali que Deus nos abençoe. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus tome conta de você. Deus abençoe seus pedidos, as suas orações. Ó, eu até peço desculpa, porque não tinha nenhum pastor aqui pregando, não tinha intenção de estar falando, mas Deus sabe o que é certo na hora certa, que Deus trabalhe imensamente com a gente, tá bom? E também, eu já procurei também Adão aqui também, que é o capelão nacional, falei, vou passar para Adão, mas Adão também não achei, mas Deus é santo, todo-poderoso, e a palavra dele ali que possa ser frutificada em nosso coração. Amém? Amém. 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 Bom dia, vamos fazer a nossa última oração? Vamos fazer? Vamos. Como que é, Almir, a última oração? Fala aí. Eu? Não, como que é a última oração? Como que é? Abraçado. Abraçado. O Wagner, como que é? Abraça, Wagner. Isso. O Gleicinha, quem está do seu lado, abraça, Gleicinha. Tô só que Tá só Evandro foi trabalhar e ele chega hoje, que ele foi pro plantão de 36 horas. Oxa vida, rapaz. Eu tô só hoje. Olha lá, Edinho. Edinho do céu, fico feliz de ver a menininha. Hoje eu esqueci de lembrar dela. Que Deus abençoe vocês, a menininha das 40 madrugadas. Deus abençoe isso, olha lá. O Almir abraçou a Bíblia. Deixa eu ver, Terci, abraça aí, Terci, a Bíblia. D'Agostinho, abraça essa mulher, D'Agostinho. Bigode, cadê a Cleide, Bigode? Fredão, abraça a Barba. A Barba não, Fredão, abraça você aí, isso, a palavra de Deus. Ô, Torres, isso, Torres, abraça. Edinho, abraça essa princesa. O Severino, abraça quem está do seu lado aí, Severino. Quem mais aqui, ó? Zigue-zague, abraçado com a palavra. A Claudinha com o Paulo ali, ó. Isso aí, ó. Meus irmãos. Bonitão. Maia. Isso, Maia. Parece que é um piano aí, Maia. Deus abençoe aí, Maia. Aí, ô Danilo. Isso, Danilo. Abraça, Danilo. William Peron. Ian. Aline, se abraça, Aline. Fábio de Léus, cadê Carvalho, Fábio? Abraça aí, Fábio. Fernanda. Gilmar, abraça isso. Gustavo Pereira, Júnior, Neuza, abraço o pastor, Neuza. Solange, cadê o cabeludo, Solange? Abraça o cabeludo. Clécio. Ela está na estrada, ela está longe de mim, eu estou aqui em Concha. Deus abençoe, vocês estão em cada lugar. Então se abraça virtualmente. Nossa, e assim existe a palavra, mas se abraça aí. Patrícia, Elaine, Júnior, Neuza, vamos fazer a nossa oração? Vamos pedir ali a última oração do dia ali, pedindo que Deus tome conta da gente. Ô, Sérgio, se abraça, Sérgio do céu. Isso, Sérgio. Um abraço. A minha esposa está aqui acordada, viu? Tá aí? Tá do lado aí? Vou abraçar ela agora. Abraça essa mulher, Sérgio. Se você não abraçar, Jesus abraça. Gustavo, ergueu a mão. Pita, meu irmão, quando tu puder, manda esse batismo aí. Foi perfeito, rapaz, para botar aqui no nosso motoclube, animar a turma, olha. Bom dia, irmão. Bom dia. Tá no link. Tá, a gente vai... O Robinho, ele tá disponibilizando os links, então a gente vai mandar ali na Aurílio, o batismo da Luciana. Isso. Manda, rapaz, foi perfeito. Então tá. No integrante, se a gente pega. Ela vai lá no integrante. Eu quero ver Luciano se abraçar a sogra, Luciano. Abraça a sogra! Vamos lá então, meus irmãos. Vamos fazer oração? Eu vou pedir, deixa eu ver aqui. Tem algum capelão aqui? Antônio, você está aqui desde manhã, Antônio. Você está aqui, Antônio Carlos de Guarapari, você está aqui desde manhãzinho, foi a primeira pessoa, ele chegou primeiro que eu.
Você não quer fazer essa última oração, meu querido? Pedir ali que Deus nos abrace? Sim. É uma honra. Ô, meu irmão, é honra a gente estar louvando a Deus junto. Amém. Faz oração, meu querido. Faço sim. Querido Deus, amado Pai, obrigado pelo ar, pelo teto, pela comida. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por esse sol. Senhor, neste momento, Pai, coloca uma brasa viva do teu altar nos lábios deste teu filho pecador. Perdoa os nossos pecados por pensamentos, palavras e atos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, tem feito e há de fazer em nossas vidas, se for dos nossos merecimentos. Neste momento, Pai, nos batize com o fogo do Teu Espírito Santo, nos dá a verdadeira unção do Teu Espírito Santo nesse dia de hoje, que cada membro que está participando dessa reunião dos 40 dias de oração, aqueles que não puderam estar participando, e que o Senhor Jesus coloque Teu manto sagrado na vida de cada um de nós. Ó Deus, ó Jesus, ó Espírito Santo, muito obrigado, Pai, que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje. Sabemos que é um dia escuro, mas nós estamos deleitosos nos braços do Senhor Jesus. Amém. Amém.